Olá, pessoal da SpaceX, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre a China, já mostrando para vocês aqui ah, os nossos slides com a bandeira da China, como vocês conhecem. A gente vai pegar como recorte histórico o dia 1º de outubro de 1949, quando é fundada efetivamente a República Popular da China, em moldes mais similares aos moldes que a gente conhece hoje, tá? Após o fim da Guerra Civil, a Mao Tse-tung acaba fundando a República Popular da China sob as bases do socialismo, ok? É, dando início ao que a gente vai conhecer hoje como uma das maiores potências mundiais, tá certo? Bom, vou mostrar aqui o mapa da China para vocês, é, destacando os vales dos dois rios, né, que são o grande berço da civilização chinesa, que são o rio Huanghu, que é o rio amarelo, e o rio Yangtze, que é o rio azul, que é onde fica inclusive a barragem de Três Gargantas, né, a maior usina hidrelétrica do mundo. E aqui mais ao sul, gostaria de citar um terceiro rio, que é o Rio das Pérolas, que vai desaguar exatamente aqui no delta entre Hong Kong e Macau, que são duas grandes referências econômicas hoje da China. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre eles. Que também é um rio importante, acaba sendo um rio importante aqui para os chineses, tá certo? Porém, sem dúvida nenhuma, o Rio Azul e o Rio Amarelo, o Yangtze e o Huanghu, são as duas grandes referências. A China, a gente pode dizer que a maior concentração, né, de população, as maiores cidades e as principais atividades econômicas, as zonas econômicas especiais, a gente também vai falar especificamente delas daqui a pouco, estão basicamente nessa região aqui, no litoral chinês, basicamente aqui no sudeste, e encaminhando para o nordeste chinês. É onde estão as principais cidades, as maiores cidades, como é o caso de Pequim, como é o caso de Xangai, como é o caso de Guangzhou, como é o caso de Tianjin, que são todas cidades muito grandes, com mais de 10 milhões de habitantes, e onde estão aqui, como eu disse, as principais concentram-se, na verdade, né, as principais atividades econômicas chinesas, tá certo? A gente tem aqui ao nordeste também uma região muito importante, né, que é a Manchúria, onde se concentra a maior parte das jazidas minerais e energéticas da China. Ela já foi inclusive ocupada pelos japoneses, né, por conta disso. É uma região que sempre foi objeto de disputa em função da sua riqueza mineral. E mais para o interior há uma dificuldade um pouco maior para a ocupação do território chinês e um pouco maior também para o estabelecimento de atividades econômicas, em função de aspectos físicos. Aqui mais ao norte a gente tem o deserto de Gobi, né, que na verdade se estende pela China e também pela Mongólia, que é o país vizinho aqui em cima, e a Cordilheira do Himalaia, que fica mais aqui a leste. Ela também se espalha, né, vai além aqui dos limites da China, pega o Nepal, pega a Índia. Então, é inclusive de onde é exatamente das geleiras da Cordilheira do Himalaia que nós temos as principais nascentes dos rios que vão abastecer aí a maior parte do sistema hídrico da China. Tá certo? Então, o interior da China, essa parte que eu estou envolvendo aqui com o prompt do mouse, é uma região mais difícil de ser ocupada e, ao mesmo tempo, mais difícil de você manter atividades econômicas, exatamente por conta da natureza do espaço, né? Uma região desértica ou uma região montanhosa. Portanto, a concentração econômica e a concentração populacional da China vai ficar aqui mais nessa região litorânea, mais especificamente aqui no sudeste e também indo em direção ao nordeste da China, enquanto que a Manchúria vai concentrar a maior parte dos recursos minerais importantes para a China. Tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui mais um slide que dá um zoom, na verdade, no vale do Rio Amarelo, Huanghu, o Rio Azul, Yangtze, e o Rio das Pérolas, tá? E aí eu queria mostrar para vocês essa região aqui,
tá certo? Ampliada, tá? Aqui do lado, que é exatamente onde fica Macau, que foi uma colônia portuguesa durante 400 anos praticamente. Hong Kong, que foi uma colônia britânica, tá? Durante 150 anos. A província de Guangzhou, que não foi colônia de ninguém, mas é muito importante, exatamente essa região aqui, ela é a região do delta do Rio das Pérolas, ela é considerada uma das mais importantes do ponto de vista econômico da China, exatamente onde a gente tem essas duas grandes referências, Macau e principalmente Hong Kong, tá? Bom, vamos dar uma olhada em alguns dados da China. Bom, primeiro, vamos pegar a população, como a gente sabe, a maior população do mundo, né, com aproximadamente aí 1,5 bilhão de pessoas, né, 1,433 bilhões são os últimos dados oficiais que a gente tem. Dessa população toda, a gente tem cerca de 40%, né, praticamente 40% da população vivendo em áreas rurais, um número que vem caindo, né, como a gente pode observar aqui no gráfico. A China já teve uma quantidade, um percentual muito maior de pessoas vivendo no campo. Esse número vem caindo por conta do forte êxodo rural que vem acontecendo na China nas últimas décadas, principalmente a partir da década de 1990, quando acontece a abertura econômica. Tá? E 60% da população vive hoje em cidades, é uma população urbana, tá certo? Então a gente tem aí aproximadamente uma proporção hoje de 60 a 40, né? 60% da população vivendo em áreas urbanas, 40% da população vivendo em áreas rurais, sendo que ambos os gráficos mostram que há uma tendência de queda na quantidade de população vivendo em áreas rurais e, ao mesmo tempo, uma tendência de aumento da população vivendo em áreas urbanas. Se a gente for pensar que a população chinesa é de aproximadamente aí 1,5 bilhão de pessoas, tá? Dá para a gente dizer que ainda tem um número bem significativo de chineses vivendo em áreas rurais. É isso? 40% vai dar aí algo em torno de 600 milhões de pessoas, 600 a 700 milhões de pessoas ainda vivendo em áreas rurais, tá certo? Então ainda é um número bem significativo de pessoas que em algum momento vão fazer essa imigração para a área urbana, o que é uma das apostas, inclusive, da economia chinesa, para que exatamente essas pessoas que vivem em áreas rurais imigrando para a população urbana, se transformem também em mão de obra e se transformem em pessoas que geram emprego e renda e, consequentemente, se transformem em mercado consumidor. Tudo bem? Enquanto isso, no campo vai acontecendo, obviamente, um processo de mecanização. Ainda falando de população, a taxa média anual de crescimento da população chinesa vem diminuindo, certo? Então, eles mostram aqui no gráfico, desde a década de 1990, como é que a taxa de crescimento vem diminuindo. Então, olha só que interessante. Não significa que a população chinesa está diminuindo de tamanho. Significa que o ritmo de crescimento está diminuindo. Tá certo? Então, um ritmo de crescimento hoje que está girando em torno de 0,39%. Aí já foi muito maior. Então, a população está crescendo menos e graças à política de filho único que foi implantada, e que agora já foi inclusive flexibilizada, ou seja, no início, nas áreas urbanas, os casais só podiam ter no máximo um filho, ou que, e caso isso não acontecesse, caso houvesse essa desobediência à regra, as famílias estariam sujeitas a multas pesadíssimas, que tornaria muitas vezes, inclusive, inviável a criação do segundo filho. E essa política de filho único, olha só isso, ela está levando a essa redução do crescimento da população chinesa, que vai fazer com que, lá em 2100, olha só, a China hoje ocupa o topo, né, dos países com maior população do mundo, porém, com essa tendência de queda no crescimento da população, lá em 2100,
caso esses números se mantenham, caso essa tendência se mantenha, é provável que a China tenha lá metade da população praticamente que tem hoje, né? Algo em torno aí de 750 milhões de pessoas. Tá certo? Então, aí são os efeitos da política de filho único na China fazendo o seu papel. Né? Eles usaram essa política de filho único exatamente para conter, né, o crescimento da população, um crescimento exagerado da população, que eles estavam com dificuldade de gerenciar, e recentemente eles flexibilizaram essa política de filho único, passaram para 2 filhos, exatamente para, sem perder de vista a questão do crescimento da população, tentar combater também um problema que estava começando a acontecer, que é o envelhecimento da população e, obviamente, o envelhecimento da mão de obra. Tá? Então, a ideia de flexibilizar a política de filho único para uma política de 2 filhos, certo? É exatamente estar mirando na solução de um outro problema, um efeito colateral aí da política do filho único, que foi exatamente o início do envelhecimento da população, principalmente da população economicamente ativa. Tudo bem? Vou dar uma paradinha aqui para a gente voltar a ver mais dados.